Começando o nosso curso de introdução à geometria diferencial, a gente começa a definir, a estudar, as curvas planas, que vão ser curvas parametrizáveis e diferenciáveis no plano. Se nós chamarmos essa curva de alfa, o que quer dizer ser parametrizada? Quer dizer depender de um parâmetro. No nosso caso, nós vamos chamar de t esse parâmetro da curva. E ela vai ser então diferenciável, mais precisamente de classe sem infinito. Ou seja, alfa vai ter derivada de todas as ordens contínuas. Para cada valor de t, o t variando no intervalo aberto de R, alfa de t, para essa variação de t, vai definir um conjunto de pontos. Esse conjunto de pontos vai estar em R2 e é o que nós chamamos de traço da curva. Nós podemos ver alguns exemplos aqui desses traços. Vamos pegar aqui um primeiro exemplo que seria a reta, Seria esse gráfico que está em azul. Aqui está a parametrização dessa reta. Notem, nós temos x de t igual a 2 mais 2t e y de t igual a 1 mais 2t. Nós podemos perceber que se t é igual a zero, nós estamos no ponto 2, 1, que é esse pontinho P, as coordenadas dele estão aqui, 2, 1. E a variação de t está na direção desse vetor V, que é o que a gente chama de vetor diretor da reta, que é dado aqui pelo vetor 2, 2. Então, se eu, por exemplo, mudar o vetor diretor, é dado pelas coordenadas A e B aqui, então, se eu chamar, por exemplo, A de 1, a minha reta ela vai acompanhar o vetor diretor que eu der aqui, nesse caso, E aí, variando t, nós temos então o ponto P na minha parametrização, Nós temos aqui x igual a 2 mais 2t, y igual a 1 mais 2t. Então, como eu falei, o ponto 2, 1 é o ponto pelo qual a reta passa, é o ponto que vai dar, vamos dizer assim, o início à minha reta, porque a partir dele, quando eu vario o parâmetro t, ele vai andar sobre a reta, na direção desse vetor v. Então, quando t é zero, eu estou exatamente sobre o ponto P. Então, quem seria um ponto qualquer na reta que eu peguei em azul? Notem, se eu fizer t igual a zero, esse ponto fica, como eu falei aí no nosso ponto inicial. E à medida que o t varia, ele vai percorrendo a reta, para cima se o t for positivo e a reta crescente, e para baixo se o t for negativo. Então, pegando aqui o t variando de menos infinito até mais infinito, nós vamos ter toda a reta e aí nós temos então a parametrização da reta. Uma outra forma interessante da gente ver essa parametrização é escrever essa reta como, por exemplo, um R de t qualquer, sendo então o ponto inicial, o ponto P, que eu chamei ali, de 2, 1, mais t vezes a direção do vetor diretor, que no nosso caso aqui é o vetor 2, 2. Se eu posso chamar, por exemplo, se a minha reta, eu chamei ela de alfa 1, eu posso falar que essa R de t, ela é um alfa 1 de um ponto qualquer. Eu vou colocar t0 aqui, só para não confundir com a variação do parâmetro que é t, mais o vetor diretor que é v, aqui no caso é 1, 2, vezes o parâmetro t. Então, aqui teríamos também uma outra forma de se escrever a mesma parametrização, Se eu substituir alfa 1 de t0 pelo ponto que é 2, 1 e o vetor diretor v por 2, 2, eu volto exatamente nessa parametrização. Só que essa forma ela é mais simples, na hora de se escrever, então fica aí a parametrização do segmento de reta. Logo em seguida, nós podemos ver também, deixa eu só tirar esses pontos aqui, a parametrização de um círculo de raio 1. A parametrização do círculo, aqui nesse caso, como o raio dele é 1, é cosseno t, seno t. Nós sabemos que o cosseno t, que essa parametrização, ela satisfaz o fato de x2 mais y2 ser igual a 1. Por quê? x2 é cosseno e x2 seria cosseno ao quadrado, y2 seria seno ao quadrado.
pela identidade trigonométrica, a gente sabe que isso é igual a 1, isso vai me dar exatamente a equação do círculo, da circunferência de raio 1. Se eu parametrizar como x igual a um bzinho, bzinho não, já tem b ali também, né? Mas que seja, vamos colocar rzinho cosseno t, e o y como sendo rzinho seno t, o valor que eu der para esse r vai me dar o raio do círculo, com a equação x2 mais y2, agora teríamos r2 cosseno ao quadrado de t, mais r2 seno ao quadrado de t, isso me dá r2. Então, se eu vier aqui na parametrização, se eu colocar aqui, por exemplo, um 2 cosseno t, 2 seno t, o meu disco, minha circunferência agora vai ter raio 2. E aí, variando esse valor de t, notem que o parâmetro agora da minha parametrização é o ângulo, né, dado em cosseno seno. Então, a minha curva, o P no círculo, variando t com essa parametrização, né, variando os valores de t, nós vamos ter então o ponto variando sobre essa circunferência, ok? E, por último, agora a gente vai estudar uma curva que já é estudada lá no cálculo 3, né? Que é a cardioide. Eu vou deixar o estudo dessa cardioide para o próximo vídeo.